Alô, Ricardo Arona. É um prazer falar com você aqui para o site MMA Debate de Belo Horizonte. Você talvez seja um dos atletas que o pessoal mais cobra entrevista. Né? Você é muito querido dentro do mundo da luta em geral, do Vale Tudo, MMA. Talvez você nem saiba disso, mas você é um dos lutadores favoritos de uma geração muito, muito grande. E é um prazer imenso estar falando com você. E eu gostaria de saber como é que você começou seu envolvimento com as artes marciais, qual a idade que você tinha, se já foi direto no jiu-jitsu, sei que você já chegou a praticar karatê, judô. Conta pra gente como é que foi o seu início nas artes marciais e quem que eram seus mestres, enfim. O meu amigo, tudo bem? Primeiro queria te agradecer por todas as palavras que você falou. Muito obrigado por ser a pessoa que acompanha a minha carreira há tanto tempo assim como você. E é uma honra poder responder para você, uma pessoa que admiro o meu trabalho que eu fiz. Enfim, quero te agradecer primeiro pelas palavras. Obrigado mesmo. E respondendo a pergunta, a primeira luta que eu fiz foi o karatê. Eu fiz karatê bem novo, com 9, 10 anos, né? Uns 2 anos, ou um pouco mais. E fui até a faixa roxa na época, era bem menino, mas treinei bastante karatê. Depois do karatê, eu fiquei um tempo fazendo outros esportes, nada a ver com a luta, e comecei a fazer o judô. Judô fiz por 3 anos, também fui um bom lutador de judô, participei de alguns campeonatos, ganhei alguns campeonatos de judô legais na época. Só que quando eu caía no chão, eu queria continuar lutando no chão e na época não era permitido, aquela coisa, enfim. Então foi quando eu comecei a ouvir falar do jiu-jitsu. O jiu-jitsu tinha uma fama variada no Rio de Janeiro, né? Tanto de várias formas, era conhecido para MMA, para Vale Tudo, para o combate de kimono, enfim, para autodefesa, tinha várias coisas. Eu vi que era uma luta de chão. Então me interessei pelo jiu-jitsu e comecei a fazer em 91. Eu comecei a fazer o jiu-jitsu em 91, foi com um amigo que tinha uma garagem onde ele tinha um tatame e lá treinavam umas 10 pessoas. E eu fazia parte desse grupo e a gente treinava muito lá. O nome dele era Lélio Machado, ele já faleceu, mas ele foi um cara muito importante na minha iniciação de jiu-jitsu e também de vale tudo, porque a gente já fazia vários treinamentos de vale tudo na época, com 15 anos, 14 anos, né? E, enfim, quando eu cheguei na faixa roxa, fui campeão mundial, ele falou, você precisa procurar uma escola melhor, você precisa de uma escola profissional, porque você vai longe, né? Treinando com 9 pessoas ali na garagem, eu fui campeão mundial. Então ele me deu esse conselho. Aí foi quando eu fui procurar a escola Carson Gracie, porque lá tinha MMA e lá tinha, na época vale tudo, né? E tinha os melhores lutadores de jiu-jitsu pesado do Brasil, do mundo, né? Os melhores faixa pretas estavam lá. Então eu ingressei no Carson Gracie com mais ou menos 18, 19 anos por aí. E, enfim, lá tudo foi onde tudo aconteceu, onde eu amadureci como homem, lutador, e fiquei bem treinado para kimono, sem kimono. Ganhei vários títulos lá, o Carson Gracie time. Arona, você entrou na Carson com 18 anos, correto? E eu gostaria que você falasse um pouco, né, da essência do caráter, né, do saudoso mestre Carson Gracie e qual a importância dele, né, o legado que ele deixou na sua vida. Eu entrei na Carson com uns 19 anos, mais ou menos, faixa roxa, e entrei na Carson procurando o Vale Tudo na época, porque eu já treinava, eu tinha uma iniciação no Vale Tudo com esse meu professor Lélio, e lá eu queria me profissionalizar, como eu disse na resposta anterior. Então, quando eu cheguei lá, eu encontrei o Valide no primeiro dia no tatame, encontrei Paulo Filho, encontrei poucas pessoas porque era final de ano e todo mundo já estava viajando. Era dezembro, final de novembro, dezembro. Então, comecei a treinar lá e fui sparring, treinei bastante com o Valide, com o Paulão. Os caras do Valide tinham luta marcada, né? Tinha umas coisas para acontecer e eu fiquei treinando com eles durante bastante tempo ali. Foi muito bom e porque o Carson estava presente em todos esses treinos. O Carson Gracie é uma pessoa única, uma pessoa que te ensinava a ser forte, te ensinava a acreditar no que você estava fazendo, te ensinava que o jiu-jitsu era o caminho mesmo de começar e terminar um combate. E é uma pessoa de personalidade muito forte. Ele
conseguia transmitir para você uma energia, uma adrenalina que você tinha que fazer a coisa, entendeu? Você tinha que fazer aquilo acontecer, você tinha que botar para baixo, tinha que se defender, tinha que ficar em pé. Ele dizia para você de uma forma que ele falava com você do jeito que você tinha que fazer. Era um comandante que eu não vi outro igual. Por isso que é chamada Escola Carson Gracie, porque só ele tinha essa voz de comando e esse poder. Dono de um conhecimento de jiu-jitsu perfeito, né? Porque ele foi criado pelo Hélio, pelo Carlos, né? Pelo pai, né? E o tio. Então ele ainda teve o Hollis também no seu crescimento, na sua formação, ele teve os melhores do jiu-jitsu. Então o Carson era um dono de uma técnica única e com 17 anos provou para o Brasil que o jiu-jitsu podia vencer homens mais fortes, homens maduros. Essa é a admiração que eu tenho por ele. É um mestre que não teve igual. Falando na equipe da Carson, se eu não me engano, a sua preta veio das mãos do Libório, correto? Acho que foi até na época do ADCC. Conta pra gente como era aquela época na equipe Carson Gracie e depois na Brazilian Top Team, vivendo com aquelas feras todas, Bebel, Minotauro, Minotouro, o grande Paulão Filho, Murilo Bustamante, Libório, enfim. Você tem muita saudade daquela época, daquela energia que aquela galera fera transmitia para você? Isso, eu recebi a faixa preta das mãos do mestre Ricardo Libório, muita honra. Dentro da Carson Gracie era uma energia única, como eu falei. Lá estavam os melhores faixa pretas do mundo, de jiu-jitsu, de vale tudo. E todos querendo ser o melhor naquele dia, mas de forma amigável, família. Todos querendo dar o melhor de si. E os treinos sempre pegavam fogo. Os treinos eram muito fortes. Muitas vezes a gente ia na exaustão máxima, porque, como eu falei, tinha que fazer. Você tem que fazer. Tem que usar o jiu-jitsu que você vai conseguir. Enfim, a energia lá era única. Eu tive realmente grandes mestres lá, aprendi com todo mundo. Era Murilo Bustamante, Mauri Bittetti, Ricardo Libório, Carlão Barreto, Alan Góes, Zé Marisperre, Paulo Filho, e não sei se eu esqueci alguém de repente, né, mas era daí para lá, Mauri Bittetti, não sei se eu já falei, e enfim, e muitos outros que vieram atrás, muito bom, o Jucão também. Enfim, lá era energia única, era o treino, era realmente o QG dos melhores. A energia era muito forte, tinha que fazer, era cão de briga. Arona, no MMA você tem. O seu cartão são de 14 vitórias, né? Você venceu nomes como o Jeremy Horner, o Ninja, o Dan Henderson, o Sakuraba, Vanderlei, o Alistair Overeem, dentre outros. Conte qual é aquela vitória que mais você tem aquela lembrança bacana, aquela vitória que não sai da sua mente de jeito nenhum. Eu lembro, por exemplo, de 3 vitórias marcantes, por exemplo, contra o Vanderlei, que não deixa de ser, que teve aquela provocação intensa antes da primeira luta, você acabou vencendo, dominou a luta. Um Sakuraba, queira ou não, naquele GP, o Sakuraba sempre um lutador muito forte, você, com as joelhadas, você acabou até desfigurando o Sakuraba. E a luta contra o Dan Henderson também. O Dan Henderson, se eu não me engano, veio de uma vitória contra o Renzo Gracie, e ele achou que podia passar o carro em todo mundo do jiu-jitsu. Você foi lá e fez um jogo que ele nunca foi tão quedado na vida dele quanto naquela luta com você. Conta um pouco pra gente, na sua opinião, quais as vitórias que não saem da sua mente. É difícil falar a vitória mais marcante, porque todas elas tiveram um peso muito grande, eu tinha muita responsabilidade. E praticamente do valor igual a todas elas. Mas você separou 3 aí, Vanderlei, Dan Anderson, o Sakuraba, que realmente foram vitórias talvez mais significativas, né, mais importantes, pelas pessoas que eram, mas todas elas tinham um peso muito grande, né? Mas sem dúvida com o Vanderlei, toda aquela provocação fez um clima a mais, mas também houve essa provocação quando eu lutei com o Murilo Ninja também, né? E também essa luta com o Sakuraba, porque exatamente o que você falou, ele tinha vencido todos os Gracies e tinha vencido o Renzo no final, e achou que poderia vencer toda a tropa do Jiu-Jitsu, não é assim, né? Realmente eu queria aquela luta, foi importante. E falou essa do Dan Anderson, que era um cara muito duro, que falou que ia me nocautear em 15 segundos, que quase, acho que praticamente ninguém tinha derrubado ele ainda no ringue, enfim, né? Mostrei para ele também que
minha força também era botar para baixo, usar o jiu-jitsu botar para baixo. E a luta foi como eu queria. Então, você separou 3 lutas bem importantes aí. Essas 3 foram lutas realmente que podem ser destacadas. Mas, basicamente, eu penso da mesma forma com todas elas. Arona, dentre os grandes momentos que você teve na sua carreira, tanto no jiu-jitsu, no MMA, quanto no submission, com certeza a gente sempre vai se lembrar da sua trajetória no ADCC. Né? Você venceu 2 campeonatos e na sua trajetória dentro do evento você venceu nomes como Marquero, Belfort, Ricardo Cachorrão, Babalu, Monson, o Saulo Ribeiro. Conte qual foi aquela luta que não sai da sua cabeça de maneira nenhuma, você sempre se recorda dela. E se você tem planos para voltar a lutar submission novamente? Rapaz, também é difícil responder essa, porque foram tantas lutas, né, que fica difícil. Né? Com certeza, lutar com o Mark Kerr foi assim o auge da minha adrenalina com isso, porque o Mark Kerr era imbatível, né? Era o homem a ser batido, nunca tinha perdido. Assim como o Jeff Molson também era, o homem a ser batido. Então, foram 2 vitórias de grande peso. Né? Mas eu não posso destacar a minha final, a minha luta com o Jean-Jacques, né? Ele sendo um cara incrível, com jiu-jitsu incrível, realmente um ótimo lutador, grande mestre. Então, vários combates, como você falou, mas talvez essas 3 sejam lutas mais importantes, né? Arona, eu te perguntei sobre as vitórias mais marcantes, agora vamos falar das suas derrotas, né? Você tem algumas derrotas, inclusive muitas, né? O pessoal contesta até hoje, como foi a luta com o grande Fedor e a sua luta contra o grande Vanderlei Silva, né, pelo cinturão do Pride, e a do Fedor no rings. Além dessas 2, as derrotas para o Shogun, do Sukoju e do Rampage. Qual é aquela que você até hoje tem aquele gostinho de revanche, aquela que até hoje você não conseguiu digerir bem e tem uma vontade, um desejo de fazer a revanche com esse oponente? Dessa parte de derrotas eu falo assim, Vanderlei Silva e Fedor eu venci. Meu subconsciente eu sei que eu venci, não tenho dúvida disso. Shogun, Sokoju e Rampage tiveram a sorte do lado deles nesse dia. É só ver as lutas e acompanhar aqueles capítulos que vão ver que tinha tudo para vencer, mas eu fui pelo... Tem a lei da vida também nisso tudo. É uma coisa que conta muito, é a lei da vida. Tem coisas que vão acontecer e pronto. Então, foram 3 derrotas na minha contagem, que são essas 3. Independente do que aconteceu comigo, foram 3 derrotas. Mas Vanderlei e Fedor, eu tenho certeza que eu venci. Sobre revanche, sobre uma luta, alguma coisa que ficou engasgada, eu não penso dessa forma. Eu não fico engasgado com nada, eu não tenho nada mal resolvido dentro de mim. Eu simplesmente passei uma fase de lutas onde eu acertei ou errei. E agora, se eu quiser voltar a lutar e ter uma nova fase de lutas, eu tenho que pensar só em acertar e não pensar muito nessas coisas. Mas esse desejo de revanche, vingança, essas coisas, você fica preso no passado que te faz mal, é como eu penso. Tem que olhar daqui para frente. Se tiver que ser, eles vão cruzar o teu caminho de novo. Todo mundo vai querer ver isso, eles vão cruzar de novo, você tem que estar só preparado e, se você sabe que venceu, vencer de novo. É como eu penso. Falando um pouco dessa luta do Fedor, né, que muitos consideram que você foi o vencedor daquela luta, né, e você quedou o Fedor várias vezes, algo que na carreira do Fedor somente você e o Mark Coleman conseguiram fazer nele. O Fedor tinha uma defesa de queda muito boa, mas naquela luta você deu várias quedas nele. E a sua reação depois da luta, na hora que o árbitro deu a vitória para o Fedor, foi de você abriu os braços, você ficou perplexo, né? Conta pra gente qual foi a sua reação aquele dia e se você acha que teve alguma coisa, algum complô assim, do evento japonês para ter dado a vitória para o Fedor. E falando um pouco da luta também, você era novo, bem novo, o Fedor também, mas se tem algum detalhe naquela luta que chamou a atenção de você em relação ao Fedor, que você olhava e pensava, poxa, esse russo é sinistro. Alguma coisa que você já olhava nele e sabia que ele ia ser um dos melhores do mundo. E que você foi o único que deu um calor nele, né? Até a luta que ele veio a perder do Verdun, você foi o único lutador no mundo que conseguiu fazer uma luta parelha com ele.
Então conta pra gente como é que foi fazer aquela luta com aquele que para muitos também é o maior de todos os tempos. O Fedor foi minha terceira luta, né, no Japão. Ele era um cara que eu cheguei no Japão sem saber que ia lutar com ele, eu não sabia quem era, eu só sabia que era um russo. E aí, 2 dias antes da luta, me deram as lutas dele gravadas. 3 lutas, ele nocauteando as 3 em menos de 1 minuto. Eu fiquei assustado. Eu falei, pô, esse cara bate duro. Esse cara tem a mão pesada. Mas eu tive controle da luta toda. Se pudesse golpear no rosto nessa época, que não podia. Tinha regras que no chão não podia bater no rosto. Eu teria ganhado essa luta por nocaute, com certeza. Mas não podia, eu tinha que trabalhar chão. Ele era um cara de extrema força, embora ele tivesse um corpo atlético, ele era muito forte, tinha uma força explosiva, uma coisa diferente, né, de empurrar e jogar longe. E uma coisa que me chamou a atenção nessa luta foi a frieza dele, porque eu cortei os 2 supercílios dele, ele sangrou pelo nariz também, e ele passava a mão no rosto como se nada tivesse acontecido. Ele era muito frio mesmo para aguentar a pancada. Eu chutei muito ele, eu acertei vários golpes na cara, eu fui melhor em pé, fui melhor no chão, além das quedas. E essa luta eu ganhei ela toda, não tive dúvida. Eu fiquei perplexo porque, na verdade, eu entendi depois o que aconteceu, né? Eu perdi aquela luta na hora, eu fiquei perplexo porque eu achei que tinha vencido, lógico. Mas é porque tinham 2 lutas na noite. A segunda luta era contra um japonês e eles não queriam que eu lutasse com um japonês, que eu poderia vencer o japonês e não teria nenhum o japonês na grande final, que foi 2 meses depois. Existia mais uma etapa do evento, a final, para eleger o grande campeão da noite, e eles queriam ter um japonês. Então eles botaram o Fedor para lutar com o japonês. Com 12 segundos eles interromperam a luta e disseram que o Fedor não tinha condições de lutar, que ele estava sangrando muito, mas quem cortou ele todo fui eu. Então o final da história foi esse, o japonês lutou 12 segundos e foi classificado para o grande campeonato. Por isso eu não lutei com o japonês, eu poderia vencê-lo e não teria japonês na grande final do campeonato. Mas o Fedor é um cara muito forte, muito explosivo, muito frio, realmente um tanque. Arona, você talvez foi a primeira pessoa envolvida, né, naquela grande rivalidade entre Brazilian Top Team e Shootbox, sem você saber do que estava acontecendo. Naquele café da manhã, você foi cumprimentar o Vanderlei e o pessoal já estava pilhado porque o Minotauro acabou dando um treino, enfim, para um lutador que ia lutar contra o Assuério, e aí criaram aquele clima todo de que vocês estavam treinando os oponentes deles, enfim. E depois ele desencadeou aquele desentendimento entre você e o Vanderlei no café da manhã. Conta um pouco pra gente bastidores desse dia. E se você, na hora que lutava, ou contra o Vanderlei, ou contra o Ninja, ou quando você estava no corner de alguma pessoa da Brazilian Top Team que ia lutar contra o pessoal do shootbox, você conseguia deixar aquilo só na parte esportiva ou realmente naquele momento, naquela época, era uma coisa muito pessoal, por exemplo, uma coisa assim de ódio que você tinha naquele momento por eles, era uma coisa assim muito grande. E a outra pergunta dentro dessa é se você acha que falta, porque aquela rivalidade de vocês fez o Pride crescer muito e fez a arte marcial no mundo ficar, as duas academias, a potência delas cresceu de maneira gigantesca no mundo. Você acha que falta hoje em dia uma rivalidade assim como tinha na época de duas grandes equipes no mundo? Você acha que o MMA hoje em dia está faltando esse tempero que a Brazilian Top Team e a Shootbox deram ao MMA naquela época? Na verdade a história foi essa aí toda que você contou, exatamente. E na verdade eu não, isso virou uma coisa pessoal porque houve uma troca de ofensas, de certa forma. E isso foi bom pro Vale Tudo, né? Pro MMA, com certeza, moveu todo esse mercado, como você falou. Concordo com tudo isso. Mas acabou acontecendo uma coisa pessoal, claro. Quando eu lutava movido pela emoção, queria vencer a qualquer custo. Não tinha esse lance de pensar em dinheiro, de fazer por dinheiro. Era pessoal, em qualquer hora, qualquer lugar, porque tinha acontecido ele tinha ultrapassado, né, a barreira dele, né, quando ele me atacou com palavras dessa forma, ele estava me ofendendo, né? Ali só tem guerreiro, só tem samurai, tem que um respeitar o outro, é como eu penso. Então, quando ele quebra essa lei do respeito, aí está sujeito a qualquer coisa. Então, o que eu estava fazendo, o que eu fiz foi defender a minha moral, meu respeito, e
ele achou que estava defendendo a dele também, porque ele estava enganado em relação a tudo isso que você falou. Enfim, nós conseguimos resolver isso tudo, mas isso gerou um tempero para a época mesmo, não era ódio, né? Meu pensamento era de justiça, já que ele me desrespeitou, então ele vai ser cobrado, era como eu pensava. Então, não é ódio, é uma coisa que é uma energia, é um movimento. Você faz um movimento dentro de você em relação àquilo diferente, né? Mas isso tudo acabou, a gente conseguiu resolver isso conversando depois de muito tempo. Eu respeito muito a carreira dele, ele é um grande atleta, fez muito pela luta toda, né? E sobre hoje em dia a coisa mudou muito, né? Virou uma visão muito mais capitalista de luta, né? Do que uma coisa espiritual do guerreiro e tal. É claro que nem para todo mundo, mas para muita gente aquilo ali é só uma grande festa. E estão preocupados com várias coisas, menos em realmente agir como um samurai, dentro, fora do ringue. Então acho que muita coisa mudou, mas não só a luta, né? O mundo todo mudou e aquilo ali é um perfil das pessoas de hoje também. Tudo que acontece. Mas hoje em dia o esporte cresceu muito dessa forma, tem fãs no mundo inteiro e a gente tem que entender esse momento que está acontecendo. Embora o meu estilo não seja esse. Eu voltando a lutar, eu sou, como diz, old school. Né? Eu entendo o que está acontecendo, mas eu prefiro agir diferente. Arona, você foi um dos grandes nomes da história do Pride, né? E a galera da antiga sempre curte e tem muita saudade daquele evento. Você sente saudade daquela época do Pride? Aquela coisa que tinha no Japão, que o pessoal pedia para vocês tocarem neles, que vocês eram os grandes samurais, enfim, aquele respeito todo que os japoneses têm pelos artistas marciais. Você tem saudade daquela energia toda do Pride? Às vezes você coloca alguns DVDs para assistir lutas antigas, enfim. Conte um pouco da sua relação com aquele evento. Com certeza, aquilo lá foi muito marcante na minha vida, tudo que eu vivi lá. Eu sempre penso muito em tudo que eu passei, todos os momentos, né, os bons e os difíceis. Realmente não é que eu sinta saudade só do Japão e do respeito que eles têm, a gente como samurais e tudo mais que você mesmo descreveu muito bem. Mas eu sinto falta disso no mundo, das pessoas, dos lutadores pensem como samurais, como naquela época. Não deixe perder esse respeito que é importante pela luta, entendeu? Não vejam só como forma de ganhar dinheiro, mas se transformem em samurais, porque a luta na sua vida te faz muito bem, te engrandece como homem de várias formas. Então, eu acredito nisso, essa visão para o mundo. E o Pride, dificilmente a gente vai encontrar um outro evento que tenha aquela energia que tenha sido daquele jeito. Quem viveu, viveu, são outros tempos, como eu falei na resposta anterior. Mas eu acredito que o Japão podia fazer alguma coisa bem parecido com aquilo, fazer alguma coisa grandiosa bem parecido com aquilo, que era tudo aquilo. Eu acredito que o Japão pode fazer um evento grande de novo como o Pride, né? Mas o Pride é único, ele me acompanha diariamente na minha vida, nos meus pensamentos. Eu não costumo assistir vídeos antigos, botar fitas, eu penso muito, relembro e deixo isso vivo dentro de mim. É muito importante. Falando em Pride, né, agora nós temos aí o Rising, que são os mesmos produtores, os mesmos moldes assim, de regras, e todos pedem, todo mundo sempre comenta da sua contratação no evento. Você que é uma lenda no MMA e tem uma trajetória muito rica no Japão. Você foi procurado pelo Rising? Você tem vontade de ir para o evento? Tem alguma coisa aí engajada nesse sentido? Eu realmente espero que o Rising cresça tanto como foi o Pride, que o Japão tenha um evento grandioso de novo, né? Com grandes ídolos, grandes lutadores, grandes samurais. Eu realmente espero isso. O Rising me procurou por 2 vezes, conversamos. Pode sim haver uma possibilidade de, quando eu voltar a lutar, seja no Rising, né? Pelas conversas que tivemos, mas ainda não tenho um contrato ou nada certo. Foi uma coisa que aconteceu por essas edições que ocorreram. Mas é uma coisa que está aí no futuro, quando eu voltar a lutar, isso pode ser possível sim. Arona, você é um dos poucos lutadores que sempre teve o mesmo peso durante muito tempo, nunca precisou de cortar peso para poder entrar em tal categoria. Então conta pra gente o que você acha disso, né, desses pessoal que bate peso, né, faz aquele processo de desidratação, aí bate lá 94 quilos, mas na hora da luta tá com 102, 105 quilos. O que você acha disso? E se você acha que o ideal seria
fazer uma pesagem, por exemplo, no mesmo dia, umas 2 horas antes do evento? Eu nunca fui a favor dessa coisa de perder peso para lutar, descer 10 quilos ou mais e depois recuperar. Eu acho que isso não combina com o esporte. Eu não sei de onde veio isso, a natureza disso, de perder tanto peso, porque não era assim no começo. No começo, na verdade, o peso nem importava, né, do Vale Tudo. E eu sempre tive meu peso, nunca ganhei, perdi, era coisa de 1 quilo. Sempre achei que deveria ser assim, você tem que lutar com o seu peso. Acho que tem que ser assim para todo mundo no mundo inteiro. Você tem que lutar com o seu peso. É 105, você não vive com 105, por que você vai cair para 94 quilos? Isso não faz o menor sentido. Eu não sei por que isso é alimentado. Eu não sei por que isso é uma coisa normal para tanta gente. Não sei por que não se bate de frente com isso. Por que isso não muda no sistema todo de luta. Eu acho que isso só faz mal para o atleta. O atleta pode até morrer em certos casos, porque eu penso assim, no mês mais importante da luta, que é o mês que você tem que comer bem, descansar bem, hidratar bem, não é o mês de você se matar, isso já ficou para trás, de treinos que você pode se machucar, você tem que abrir mão de se alimentar e aumentar o volume de treino, de aeróbico, perder peso, desidratar. Como isso pode ter alguma visão positiva dentro do esporte? Eu sou contra isso. Eu acho sim que tinha que pesar no mesmo dia na hora de lutar. O atleta tem que pesar no dia o peso da luta, é o peso do dia, pesar e entrar no ringue. Se ele veio perdendo vários quilos, o problema é dele. Ele vai entrar com peso que ele tem que bater, né? Isso é uma responsabilidade dele. Eu acho que tem que ser no dia. Isso que eu penso. Falando nisso, né? Você é um cara que nunca cortou peso durante anos. Você sempre manteve o mesmo peso que é 94 quilos. Mas hoje em dia, por exemplo, você sempre foi um atleta dos meio pesados. Os meio pesados atuais, principalmente os do UFC, são imensos perto da sua época. Você acha que você hoje em dia, voltando a lutar, o ideal para você seria continuar nos meio pesados ou seria fazer um regime, alguma coisa assim, para tentar se adaptar à categoria dos médios? Como eu falei até ainda agora na resposta anterior, eu não sou a favor de perder peso, perder 10 quilos para entrar em categoria de baixo, para você entrar em categoria, enfim. Eu voltando a lutar, eu vou ter o peso natural. Se eu começar a perder o peso, e for uma coisa muito natural, for uma coisa do meu corpo, eu começar a perder muito pelo volume de treino, então eu vou ver onde é melhor eu me encaixar, se de repente é 8,4. Mas me alimentando bem, malhando forte, treinando bem, se eu manter os 94 quilos normal, treinando, vai ser essa categoria que eu vou lutar. Realmente os caras são muito grandes hoje, são muito grandes assim, para a categoria por causa dessa variação de 10 quilos, ele entra com cento e pouco. Mas eu sempre tive essas dificuldades. Eu acredito que você bem treinado, você não pode deixar de vencer um outro cara por causa de 10 quilos, por causa de 15 quilos, nem por causa de 20 quilos. Eu penso que se você é um cara bem treinado e confia na tua arte, você vai ter gás suficiente para vencer aquele cara mesmo maior que você. Eu acredito nisso. Então por isso que eu sempre tive meu peso e não me preocupava com os caras que vinham com tanto peso assim. Mas eu entendo que isso tem uma influência, mas isso é uma coisa de cada um. Eu acho que você tem que ser treinado para qualquer peso. Você sempre foi conhecido como um lutador que tinha um jogo muito, muito moderno para sua época, né? Você tinha um jogo muito intenso, quedas uma atrás da outra. Quando chegava no chão, levava o oponente para o chão, você tentava fazer aquele volume de jogo muito forte em cima do oponente. Você tinha um chão muito bom, quedas, né? Você tinha um double leg assim excepcional. Quando você tinha que amarrar uma luta, um oponente, você dificilmente alguém conseguia escapar do seu jogo. Enfim, você tinha um jogo muito intenso e um jogo muito moderno. Algo que hoje em dia muita gente está fazendo no UFC e está tendo um grande resultado. Muitos apontam que você em forma hoje seria top na divisão do UFC. O que você pensa sobre isso? E quem que você acha que seria o oponente mais difícil para você na categoria? Não, primeiramente eu fico muito feliz de saber disso, né? Saber que as pessoas confiam no que eu fiz, que eu posso voltar com vitória, né? Na categoria que eu seria um adversário da altura na categoria. Isso é muito importante para mim. E em relação a ter um cara mais difícil ali na categoria, com certeza, né, o Cormier é um cara muito duro, né, o John Jones voltando, né, se voltar a lutar,
depois de tudo isso também é um cara muito duro, mas eu não tiro o mérito de ninguém, acho que todos são muito duros, né? Eu, eu não aponto para nenhum assim que esse é o mais duro porque a gente se surpreende. No MMA tem isso, né? Você se surpreende. O cara mais difícil, você consegue acertar um bom golpe e acabou a luta. Então ele não é aquele cara tão difícil quanto você pensava, enfim. Eu não aponto para ninguém, mas fico muito feliz de saber que as pessoas acreditam nisso, que eu posso voltar e posso ser ainda um grande competidor na minha categoria, bem treinado. Agora, falando nas regras do MMA atual, que são diferentes da sua época no Pride, você tem alguma saudade daquelas regras? Por exemplo, se você voltar a lutar MMA, você preferiu o quê? Aquelas regras na época do pisão, do tiro de meta, enfim? Ou você acha que hoje em dia essa regra é melhor em termos de proteção ao atleta, enfim, a integridade física dele? O que você pensa? Qual a regra que o Ricardo Arana preferia lutar? As regras no molde do UFC ou do Pride? Contra as regras, sobre as regras é uma coisa um pouco complicada, porque umas são boas para uns, outras boas para os outros, mas tem regras que são para preservar o atleta, é importante, como o pisão na cabeça, acho importante. Mas o chute na cabeça no chão também é uma coisa muito perigosa, acho importante. Mas, por exemplo, a pedalada de baixo para cima no chão, quando o oponente está no chão na sua guarda, tirar essa pedalada eu já não acho. Acho que o chute no chão, na mesma linha, não pode ser tão perigoso quanto uma canelada em pé na cara, enfim. Acho que é uma regra desnecessária, deveria continuar valendo. Isso prejudicou os lutadores do jiu-jitsu. Talvez essa tenha sido a razão da mudança, né? Botar uma dificuldade no jogo do jiu-jitsu, porque a gente usava muita pedalada e nocauteava muita gente aí do mundo afora. Então, eu não sei. E a cotovelada também é uma coisa nova, é uma coisa muito contundente também, corta muito. Eu não sei, tem coisas que são boas para uns e ruins para outros. Mas eu não tenho essa preferência de regra. Na verdade, tem que se adaptar à regra. Isso vai depender do que está acontecendo na atualidade, né, e das regras do evento, né? Mas algumas regras para preservar os atletas são importantes, né? Isso eu acredito. Arona, a gente sabe que você tem um espaço de treinamento, né, na sua casa, onde você tem lá o famoso Octa Ring, né? E conta pra gente se você mantém rotinas de treinamento diário lá naquele espaço que você tem. Se você tem uma equipe de treinamento com você. Conta um pouco pra gente da sua rotina de treinamento diário na sua casa. Quem é que às vezes ela dá um treino com você, o Paulão Filho, o Minotauro, enfim, conta um pouco pra gente desse seu espaço na sua casa e a rotina que você tem em termos para manter a forma e de treinamento também. Essa coisa do Octoring foi uma coisa na época que eu fiz por conta da transição, né, do Vale Tudo em cordas para o MMA no ringue, no cage, né? Então eu tive que me adaptar, a gente podia lutar nas duas condições, então tinha que ter os dois ambientes favoráveis para o treino. Era uma coisa que era necessária e durante a época foi bem importante. Mas aí eu construí um QG aqui bem maior, tenho 200 e poucos metros de tatame, tem um ringue, tem um cage, e aqui a gente tem treino todo dia, tem uma equipe que treina comigo todo dia, né? Eu dou aulas todo dia aqui na minha casa, onde é o QG, e a gente treina jiu-jitsu, MMA, Muay Thai, treina também submission, faz preparação física, que a gente tem todo tipo de treino todo dia, né? Mas a equipe é uma equipe que começou comigo com algumas pessoas de fora, então na verdade é um pessoal que está comigo aí direto há uns 2 anos ou 3 anos, fazendo uma base sólida de luta, a maioria é iniciantes. E completando essa resposta, eu recebo aqui grandes amigos de longa data atrás, como o Minotauro vem quando quer, Paulo Filho também, portas abertas, inclusive, dá vários treinos aqui junto comigo. Margarida também já esteve aqui algumas vezes. E algumas outras pessoas assim, a Mauri Biteste também já teve. Todos esses amigos são portas abertas para vir quando quiser, né? Que são muito bem-vindos.
Arona, depois da sua luta contra o Marvin Eastman, né, no BTET em 2009, você teve uma lesão no joelho que você operou, ficou mais de um ano e meio parado. Depois, quando você voltou da recuperação, você teve uma outra lesão no outro joelho, enfim. E no mês que vem, em setembro, completa 7 anos da sua última luta. Né? Será que em 2017 teremos o Tigre de volta ao MMA? Né? Os fãs sempre ficam ansiosos com a sua volta, enfim. O que você pode dizer em relação a isso para a gente? Em relação a isso, eu tenho para dizer que o tempo passa muito rápido, né? Isso é verdade, já vai fazer 7 anos. Mas, como eu sempre mantive dando aulas e fazendo a preparação física, eu faço muitos esportes. Gosto de surfar, gosto de nadar, escalar montanha, subir trilhas, pedalar. Faço diversos exercícios físicos, que remar, né, canoagem. Então, eu me mantenho sempre saudável, isso é muito importante. Aí, ministrando as aulas, eu mantenho a mente ativa em relação à luta, né? Então, eu realmente tenho vontade de voltar a lutar, mas eu ainda tenho que passar por algumas etapas, né? O que eu penso para o futuro próximo é voltar a lutar, mas eu tenho que passar por algumas etapas ainda de recuperação. Mas que 2017 realmente é um ano que eu tenho para mim como um retorno. Mas como eu já falei por isso muitas vezes, eu não coloco data nesse retorno. Se tiver que ser 2017 vai ser, se tiver que ser 2018 vai ser. O importante é estar preparado. Se não houver tempo 2017 vai ser 2018. Mas uma coisa eu tenho certeza que é voltar a lutar. Arona, você que viu, muita gente viveu muita coisa dentro do mundo da luta. Fala pra gente, em termos de jiu-jitsu, quais os 5 maiores que você viu, e para você, enfim, os 5 maiores nomes da história do jiu-jitsu. Bom, a gente sabe que tem o mestre Carlos Gracie, o mestre Hélio Gracie, são as pessoas mais importantes do jiu-jitsu no mundo, porque foram eles que seminaram a luta, desenvolveram a luta aqui no Brasil, né? Mas a gente tem o mestre Carson Gracie, que eu não vi lutando pessoalmente, mas a gente sabe tudo que ele fez pelo nosso esporte, tudo que ele fez por nós, lutadores do Brasil, mestre Carson Gracie. Mas a gente tem muitos grandes lutadores, é difícil enumerar 5, mas que eu vi grandes lutadores foi o Murilo Bustamante, mestre Murilo Bustamante, mestre Ricardo Libório, fenomenal, mestre Rickson Gracie, samurai, dono do conhecimento mesmo. Enfim, se for enumerar assim diversas pessoas é difícil, né? Mas essas pessoas eu admiro muito pelo jiu-jitsu que fizeram. O Minotauro, que fez o jiu-jitsu no ringue, o que ele fez dentro do ringue, com jiu-jitsu, né, no MMA sem kimono, foi incrível, com os pesos pesados. Mas é difícil, né? No Brasil tem muitos bons, mas esses nomes que eu falei com certeza foram marcantes. Arona, para terminar, a gente sabe que você é um grande faixa preta de jiu-jitsu, mas eu gostaria que você falasse qual que é a sua faixa, a sua graduação no surf, que você tanto ama. Você também é um preto aí, segundo dan, terceiro dan, ou é ainda um faixa roxa, faixa marrom? Conta aí pra gente. E deixe seu recado final para os seus admiradores no Brasil inteiro. Foi uma honra falar com você. Você é um cara muito querido pelos fãs e todos querem muito que você volte a lutar. Né? Você com seu jogo muito intenso, jogo muito moderno. Já escreveu o seu nome com letras de ouro como um dos maiores de todos os tempos. E a gente espera que você volte, né, para alegrar aí essa massa de admiradores que você tem no Brasil e no mundo inteiro. Foi uma honra aqui para o site MMA Debate falar com você. Forte abraço, meu querido. Olha, meu amigo, no surf é diferente, né? A gente depende do mar, da condição do mar, né? O mais importante para mim é a integração com a natureza, estar ali respirando com o mar, pegando onda grande, onda forte. Eu gosto de pegar onda grande pela adrenalina, pelo preparo físico, né? Então, eu às vezes sou um faixa roxa, às vezes sou um faixa marrom, e às vezes me atrevo até como faixa preta, dependendo do mar. Mas o importante para mim é, porra, aquela troca de energia lá dentro do mar, que, pô, você fica muito bem preparado mentalmente, fisicamente, lidando com o mar, com ondas fortes, né? E queria te agradecer muito pelas perguntas, queria te agradecer muito pelo grande fã que você é das lutas e fã da minha carreira também. Espero um dia conhecer aí, né, Minas Gerais, Belo Horizonte. Espero um dia estar aí com vocês,
fazendo um seminário, fazendo algum trabalho aí, levando um pouquinho do meu conhecimento aí para toda a cidade. Enfim, muito obrigado, meu amigo. E aos fãs, essas pessoas que tanto comentam aí com você, que você diz, eu quero dizer muito obrigado por acompanhar a carreira e dizer que eu planejo realmente voltar, mas que isso não tem uma data, vai depender do meu preparo físico quando eu estiver pronto. E muito obrigado por tudo aí. Uma honra estar falando com você, meu amigo.